Oiê, eu sou a Cláudia Carrilho e esse é o Cláudia Pode Mais. Hoje nós vamos conversar com a Verinha MJ e vamos conversar também com a Edilange, mulheres empoderadas, mulheres vitoriosas, mulheres que avançam sempre. Vem com a gente, hein? Tô aqui com as minhas duas amigas que eu amo de paixão. Ai, Verinha, minha verusca. E Edilange. Nossa, como é bom receber vocês, gente. Prazer é meu. É nosso. Prazer é nosso, né? É muito bom estar aqui também com você. Vamos falar do empoderamento, vamos falar do nosso dia a dia. E eu quero saber tudo. Muito Vai bom. ter que ter corte, porque mulher fala pra caramba. Você acha? Edilange, me fala, como tá a sua vida? Você tá trabalhando com o quê? Tá, então, a minha vida está maravilhosa. Por isso que muitas vezes eu falo assim, maravilhosas. Porque é isso mesmo que eu tenho vivido atualmente, né? Eu tenho vivido isso. Então, aí a gente vai criando, vai estudando, vai cursando, vai pegando, vai aprendendo novas profissões. E agora, no momento, estou como cabeleireira. E você que ama, né, cabelo. Adoro. Ela sempre tá com cabelo diferente. Adoro. Ou ela tá loura, ou ela tá ruiva, ou ela tá de cabelo curto, ou ela tá de cabelo Adoro. comprido. Tá sempre inventando. Sempre. Porque eu acho que também faz parte da gente, né? Dessas nossas fases de hormônio. Mulheres têm TPM, mulheres também têm aquele momento que elas estão estáveis e que elas se admiram, se inspiram em outras mulheres. Então a gente também vê assim, o que combina comigo? Porque nem tudo que combina com a Vera combina comigo. Ela é a maravilhosa Vera, a poderosa Vera. E eu já tenho o meu jeito e eu me amo assim, me gosto assim. Isso aí. Gente, mulherada, como é importante a gente se cuidar. Hoje eu postei um vídeo também, eu fui no salão, fiz uma escovinha, recebi vários recadinhos carinhosos. Gente, é muito importante a gente tirar um tempinho pra gente se amar, pra gente se cuidar. Muito importante. Sim. E você, Verinha? Eu, agora, nesse momento, eu trabalho, né, como secretária escolar no Colégio Paulo Freire. Queria até mandar um beijo para os meus alunos, meus amigos, meus colegas de trabalho. Hoje eu sou secretária escolar. Mesmo ainda ativa na política, porque eu sou uma mulher que eu gosto de política. Tá no sangue. E a gente vai aprendendo a todo momento, a gente vai se reinventando. Hoje a minha vida é estudar e também falar de política. Verinha, você foi candidata a vereadora. Sim. Nas últimas eleições. Foi bem votada, fez um trabalho lindo, merecia merecia ser vereadora. Obrigada. E te chamavam de Verinha MJ. E É. por que? Eu quero saber. Eu sei, mas eu quero que você fale para os internautas. Por que esse nome, Verinha MJ? Então, eu queria até aproveitar esse espaço, né? Para falar um pouco, até dar uma satisfação, né? Porque eu iniciei, na verdade, foi uma consequência de eu vir candidata, foi a minha luta da Maria Joaquina, de trazer a Maria Joaquina para Búzios. E aí a gente conseguiu, depois Cabo Frio entrou com recurso, como inconstitucionalidade, conseguiu na justiça, enfim. E aí eu queria dar uma satisfação para a população, porque eu meio que me distanciei um pouco mesmo nos bastidores, continuando fazendo a minha política para reverter essa situação que não é fácil. Existem questões políticas, não só administrativas, burocráticas, existe a maior parte é a política. Eu queria até dar uma satisfação porque quando a gente perdeu, aí foi quando entrou a pandemia, e aí a gente foi para Brasília, e em Brasília tudo parou por causa que nenhuma pauta ia mudar, outras matérias iam ser votadas, e a gente precisa de uma lei federal para estar revertendo essa situação. Enfim, e foi ficando estagnado, né? Ficou estagnado. E aí é bom falar isso, porque todo mundo fala assim, porque quando chega a época de campanha se fala na Maria Joaquina. Não é bem assim, né? A gente não está em época eleitoral, mas
como depende de políticos para estar revertendo essa história, eu acho que o melhor momento realmente é para falar em época política, né? Porque aí todo mundo tem o seu interesse, eles têm os interesses deles e nós, população, tem o nosso. Exatamente. Então, assim, realmente tá parado, porque a gente precisa desses deputados federais para estar votando essa lei, para poder alterar. E aí, infelizmente, a gente fica assim, depende de Búzios, que Búzios entra num acordo com Cabo Frio. E aí a gente torce, né, mais uma vez, para que o novo gestor de Cabo Frio para as próximas eleições tenha um olhar, né, mais humano. Com certeza. E faça uma boa parceria com o de Búzios, até que essa lei seja aprovada. Porque, na verdade, o que acontece é que a população de Maria Joaquina vive em Búzios. O hospital, as escolas, o trabalho. Ontem mesmo eu fui na igreja em Maria Joaquina e um pessoal, quer dizer, na verdade, entre Maria Joaquina e Búzios, né? Bem na divisa. E as pessoas todas que estavam lá de Maria Joaquina, elas trabalham em Búzios. Os filhos estudam em Búzios. Não, toda a vida social, religiosa, toda a vida é dentro de Búzios. E esses critérios a gente colocou dentro do processo. Mas, infelizmente, a gente precisa de uma lei federal para que a gente possa reverter isso. Porque na época da Dilma, do governo de Dilma, eles alteraram a lei onde tirava o poder das assembleias legislativas do Estado, tá criando, incorporando, anexando municípios a outros municípios. Então, só por lei federal agora. Então, precisa essa lei ser aprovada para as câmaras legislativas do Estado ter novamente o poder de estar anexando, no caso, a Maria Joaquina. Na verdade, precisa de um grupo de deputados federais que estejam interessados na causa. Essa é a verdade. Verdade. E aí, quem? Quais? E eu acompanhei esse teu momento da Maria Joaquina até como moradora de lá. E você ia, brigava, viajou para Brasília, né? Cláudia sabe bem disso. Muitas vezes sem o dinheiro da passagem, né? Desse seu jeito. Eu falei, cara, essa mulher aqui que nós precisamos. Então, eu lamento muito, né? Por não ter conseguido naquele tempo, porque... Mas olha, infelizmente a política ainda é o mundo do bolinha, né? Sim. É muito machista. A nossa sociedade, de uma maneira geral, ela é muito machista. Nós temos pouquíssimas mulheres na política. Sim. Você vê nesses anos todos, 28 anos de emancipação, 28, não é? Vai fazer 28. Nós tivemos 4 mulheres vereadoras. Agora você vê, 28 anos para 4 mulheres como vereadoras. Mulheres, por favor, acordem. Precisamos de representantes na Câmara. Precisamos abrir a boca. Nós não temos uma vereadora em Búzios. É verdade. E assim, eu digo com propriedade que eu sempre fiz política para outras pessoas, outros candidatos, mas nunca tinha vindo candidata, né? Aí voltando ao assunto da Maria Joaquina, foi a luta da Maria Joaquina e automaticamente entrou a situação dos nordestinos, né? Que a maior população de imigrantes dentro de Búzios é de nordestinos. Então, tipo assim, aí criou também esse movimento que eu me sentia automaticamente responsável de me colocar à disposição para ser uma representante. Porque é muito difícil a gente ter que... Como que eu posso dizer? Gritar aos 4 ventos que a gente precisa ter representatividade. Não é nem... Não vou nem entrar nesse critério de... bandeira da mulher feminina. Não é isso. Sim. É porque, infelizmente, a gente tem esse preconceito. E eu passei por esse preconceito na época da campanha. Muitos candidatos homens chegou até a mim e me propôs... sair da candidatura para apoiar eles. Porque você não tem chance, tal e tal. Assim, mesmo não tendo chance, eu vou até o fim. Você precisa acreditar em você. Essa é a verdade. Sim. Essa é a verdade. Infelizmente, a gente não conseguiu, né? Mas, assim, eu dou até os parabéns para as outras meninas que também foram bem votadas, que foi a Fafá, a Cíntia e terceira eu. Então, tipo assim, não é fácil você... A gente vive uma sociedade preconceituosa. Essa é a verdade, porque muitas mulheres também são preconceituosas e é bom falar isso aqui. Sim. Em muitos lugares, quando eu chegava para pedir um voto,
A pessoa fala assim, ah, mas eu vou apoiar fulano de tal. Assim, pô, mas eu sou uma mulher. Eu tô aqui para representar você. E eu costumava falar assim, Cláudia, quando uma mulher que sofre no parto, qual é a melhor pessoa para falar disso? É a própria mulher. Exatamente. Não tô desconsiderando o Começa fato do pela homem. mãe. Não tô nem minimizando o homem não saber do assunto. Mas é porque a mulher sente na pele. Exatamente. A mulher sente na pele. Sim. Então, eu sempre costumo falar, a melhor pessoa para falar do seu problema é você mesmo. Exatamente. Então, e as pessoas, aí elas falavam assim, tá. Então, tipo assim, é muito difícil a gente quebrar essa barreira, a gente fazer, entender. E o reflexo desse preconceito na nossa cidade, a gente não fez nenhuma mulher vereadora. Nenhuma. Aí tem lá a comissão da mulher, mas não tem uma mulher vereadora. Que loucura isso, gente. Que absurdo. É muito triste, é muito triste. Precisa vermos de É perto, muito né? triste. O porquê disso. É muito triste. Porque eu acredito assim, a nossa cidade tem muitas mulheres inteligentes, empreendedoras, mulheres que vão lá, fazem, mulheres formadas. E aonde estão essas mulheres? Onde estão essas mulheres? Né? Caladas. Caladas. Eu não me calo, não. Que se deixaram ser caladas, né? Porque Sim. só te calam se você deixar. Exatamente. Né? Então, pegando a fala, não cortando o que a Vera está falando, mas acrescentando um ponto a mais, a gente precisa disso, nós precisamos. E eu espero que próximo ano nós consigamos isso que tudo, nós tenhamos, né? pelo menos umas 5 mulheres na Câmara. Isso aí. Isso aí. É tão triste que a gente precisa ter lei para ter como obrigação de ter números de mulheres com registro de candidatura. E agora está para ser aprovado ter número de mulheres com cadeiras, né? Então, tipo assim, é muito triste a gente Para os ter homens também? Não, os homens já têm automático. Eu digo Sim. assim, Para que as mulheres para que as assumam. mulheres tenham pelo Sentam na menos cadeira. uma cadeira tem que ser Sim. para mulher, Sim. entendeu? Não é os que foram mais bem votados, tem que ter pelo menos uma para mulher. Sim. Então tá para ser aprovado. E é muito triste a gente chegar nessa situação. É muito triste, é lamentável. Mulher, não se cale, viu? Aqui você tem voz. Manda um recadinho pra mim no direct que vem aqui. Solta a voz, fala mesmo. Isso Não é? aí. Gente, aqui é um espaço democrático, é um espaço para a mulher falar, para a mulher ser ouvida. Isso Tem é importante, liberdade ter pra liberdade. Nós temos, como você falou, mulheres incríveis na cidade, profissionais incríveis. E o que elas fazem? Estão caladas. Eu fui andando, conformadas, conhecendo mulheres que eu fiquei assim, nossa, que conhecimento que ela tem, meu Deus, tal. E aonde estava essa mulher? Exatamente. Sabe? Então, quando vamos conversando com elas, elas vão falando, podemos fazer isso? Uau, que bacana, então vamos pensar, vamos fazer um projeto. Então, elas já começam a despertar à medida que elas têm o conhecimento que elas podem também abrir a boca e falar e vir num programa bacana desse e bater um papo. Exatamente, porque é só falando e reivindicando, né, o que nós queremos, os nossos direitos, é que nós vamos conquistar. A palavra tem poder. Muita coisa, muita coisa. E a política pública da cidade voltada para a mulher, Verinha? Se você fosse vereadora hoje, você faria o quê? Olha, eu daria... Deve saber. Eu acho, assim... Para aquela mulher, na hora que o filho estiver na escola, tá ali aprendendo a fazer alguma coisa, um curso de maquiagem, um curso de manicure, de pedicure, até mesmo fazendo alguma graduação, algo do tipo que faça ela entender que ela é especial, que ela pode mais, Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o que falta para muitas mulheres, elas entenderem que elas são especiais e que elas podem. Assim, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, mas assim, eu tenho quarentona. Tem cara de 19. Eu tenho 40 anos e assim, eu falo para os meus filhos, eu tenho 3 homens, né? Então, assim, meus filhos nunca é tarde. Então, às vezes, meus filhos me veem de madrugada, aproveito que o Valentim está dormindo, eu vou lá e começo a estudar. Então, assim... Nunca é tarde. Mas eu já tenho um filho, vou voltar a estudar. Nunca é tarde, porque às vezes... Eu aprendi com uma pessoa que se chama Cláudia Carrilho. Ela falava assim pra mim. Ela falava, não sei se ela lembra, mas ela falava assim, Verusca, oportunidades são únicas.
e ela pode vir e nunca mais voltar. Então, eu nunca esqueci isso. Então, ela sempre falava assim, Verusca, você tem que ter uma profissão. E aí eu fui lá, me inscrevi, me formei, sou gestora pública. Bacana. E aí eu teimei, então eu vou fazer uma pós. Fiz uma pós, fiz secretariado escolar. Isso e agora estou fazendo mais 2 pós. Porque conhecimento nunca é demais. E não digo nem por causa de trabalho, para você ter uma profissão, mas para você passar adiante aquilo que você aprendeu. Sim. E eu me sinto tão orgulhosa dela, tenho tanto orgulho dela. E eu falei pra ela Como que ela tem ia orgulho, botar o dedo imagina. o anel no meu dedo no dia da minha formatura. E ela foi. Não é, Cláudia? A palavra tem poder mais uma vez. Muito orgulho. E o acreditar, por isso que eu acreditar em você, na gente, é mais que importante. Acho que é uma das grandes importâncias que a gente tem que ter pra gente. E o importante também do que está acontecendo agora é que esse nosso papo está influenciando muitas mulheres. Sim. Muitas mulheres. Então, isso é recompensador. E hoje em dia é mais fácil para você estudar. Uma faculdade hoje Sim. não é tão cara. Você À pode distância. fazer. Você pode fazer pela internet, Tem em casa. Tem Como vários, você- tem vários cursos técnicos que é gratuito, até assim, vários sites, até vou depois deixar disponível para isso é quem bom. tiver com vontade, pode entrar, pode escrever o certificado digital, tantas horas, às vezes você precisa para poder completar a sua grade de faculdade, ou enfim. Sim. Eu acho que assim, hoje em dia tem muitos leques, tem muitas coisas que nós não precisamos sair de casa. Às vezes, vamos entrar nesse assunto, porque, infelizmente, a gente fala assim, a gente está no século XXI, mas, infelizmente, a nossa mente ainda está atrasada, principalmente da parte de relacionamento. Porque, querido, não existe muitas mulheres ainda que vivem em relacionamento tóxico. Abusivos. Sim. Tem E muitas elas mulheres muitas que falam assim, eu já conheci várias que falam assim pra mim, Verinha, eu queria tanto voltar a estudar, mas meu esposo fica vezes elas não falando, sabem. ai, que isso, que aquilo. Eu falo assim, cara, começa a fazer com o seu jeitinho. Aí eu começa a fazer com o seu jeitinho. E isso que você falou, de você fazer hoje à distância, online, assim, tem muitas ferramentas que você consegue fazer. Quando você menos perceber, você já está com um monte de diploma, com um monte de graduações, conhecimento, que isso automaticamente você começa a transmitir para o seu esposo, para o seu namorado, para o seu noivo. Automaticamente você vai transformando a forma dele ver as coisas. sim. Isso acaba mudando até a forma dele pensar no relacionamento. Então, Sim. A mulher tem que ter Amadurece. sabedoria. Sabedoria. ó, é por isso que na Bíblia diz. Provérbios 31. Exatamente. Eu falo assim, 31, 21. eu falo assim, você já viu, por acaso, procura aí na Bíblia se tem o homem sábio edifica a sua casa. Não tem. Tem a mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Porque é a mulher que tem que ter sabedoria, não é o homem. Exatamente. Entendeu? O homem é o provedor. A E por quê? gente é a sabedoria. E por que a mulher é mais forte que o homem? Por que a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo que o homem? O instinto da maternidade, né? E quando a mulher acorda, ela acorda com tudo. Enquanto ela tá dormindo, tá ali passando, sofrendo, blá, blá. Mas quando ela acorda para uma realidade, para um conhecimento, essa mulher ninguém segura. É verdade. E ela é a inspiração para outras mulheres. Essa é a verdade. Exatamente. Eu quero só pegar uma deixa do que a Vera falou. A Vera estava falando sobre que ela quer passar esse conhecimento que ela tem para outras mulheres, até para que essas mulheres venham também fazer uma faculdade, tá? Porque o desejo é grande, porque isso é verdade, tá? Isso é verdade. Então, e o bacana é que mulher tem que ajudar a mulher. Tem. Sim. Eu vejo algumas mulheres, um grupo de mulheres, que discrimina uma mulher por isso, discrimina uma mulher por aquilo, ou pela aparência, julgando, né, de uma forma assim tão desnecessária, gente. Exatamente. Então, a mulher precisa apoiar mulher. Se a situação, ou enfim, não é legal, eu não vou apoiar. Né? Mas eu vou ficar na minha. Agora, se ela está fazendo uma coisa que vale a pena, que vai inspirar, ela está na luta dela, ou ela está, enfim, na dificuldade dela, vamos sim apoiar as mulheres. Super apoiar, super. Precisamos fazer uma grande corrente, uma corrente do bem. Do né? bem, do bem. Uma corrente de mulheres fortes. Né? Uma corrente de Acordar mulheres essas mulheres. Vitoriosas. Uma corrente de mulheres empreendedoras, mulheres que pensem no futuro, Sim. que queiram investir nelas mesmas, mulheres que se amem. Né? A gente precisa. Sim. A gente precisa ir buscando essas mulheres também.
né? Porque muitas vezes essas mulheres estão dentro de casa, deprimidas, tristes, Sim. subjugadas, Sim. vivendo uma vida com humilhação, com violência, né? Sim, tem acontecido muito, né? Acontecido muito. Exatamente. Eu vou falar rapidinho aqui de uma experiência minha, assim, né? Que eu passei há pouco tempo. Dia desse estava pensando, né? Que, tipo assim, caramba, eu passei tantos anos da minha vida cuidando de tantas outras pessoas e eu não cuidava de mim. Mas não é cuidar de exterior, não. De mim, assim, de dentro, do eu, né? E quando eu me dei conta, assim, que eu preciso... Bom, agora é o meu tempo de cuidar de mim. Eu estava perdida. Como que eu vou começar a cuidar de mim? De que forma? Então, tudo isso... Na verdade, a gente nunca perde nada. Sim. Então, tudo isso fez com que eu voltei, me conheci, me capacitei, me transformei. Então, tudo isso, assim, é muito importante e eu digo hoje, gente, gratificante. Então, vale a pena levantar, vale a pena estudar, ouvir o podcast, levar a sério, sabe? Trazer para sua vida e fazer uma reflexão, sabe? Sem nenhum pré-julgamento. Faz uma reflexão, pega o que é melhor e começa também a colocar na sua vida, porque, hoje nós temos essa facilidade de fazer uma faculdade boa. Sim. Não é? Que é o sonho de muitas mulheres estarem lá exercendo a sua profissão, super bacana, sabe? Então, isso é muito gratificante. Então, eu percebi o seguinte, gente, eu posso continuar fazendo algumas coisas para ajudar algumas pessoas. Então, na profissão que eu comecei a exercer, porque eu já amava, porque tudo que a gente tem que fazer tem que ter paixão, né? Para poder a coisa ser autêntica. Sim. Mas eu nasci para ajudar outras mulheres. Então, a gente vai trabalhando com elas, a gente vai conversando, a gente vai vendo a necessidade que elas têm, sabe? Elas têm uma grande necessidade de se enxergar, de se amar, toda essa preocupação. E você olha assim para a mulher e fala, gente, desculpa, mas uma baita de uma mulher, assim, nossa, essa mulher é linda. E ela não se acha linda, não se acha capaz. Nossa, isso acontece demais. E não se acha capaz, eu falo, toma jeito! Gente, olha aquela mulher, aí você vê que é uma mulher bonita e ela inteligente. E ela se acha incapaz, ela se acha feia. Sim. Olha que loucura isso. Para você ver como que tá por dentro. Não é nem por fora, é por dentro. Exatamente. É a saúde emocional. Sim, sim. Que acaba afetando tudo. Acaba afetando a nossa saúde física também. Gente, por tudo que eu passei, assim, aí encontrei algumas pessoas, assim, né, do meu tempo que falavam, ai, tadinha de você, nossa, como é que você está? E eu falo, gente, tadinha de mim, por quê? Cara, todos os meus anos, os meus tempos foram tudo de muitas emoções, eu sou muito sangue, vamos lá, sou tudo eu dou uma entrega total, né, acho que acredito que vocês também são assim, mas, a gente fala assim, obrigada pelo carinho e tal, mas, tipo assim, fica legal porque tá tudo bem. E eu só tô aprendendo, só tô me aperfeiçoando. Nós somos fênix. É isso aí. Verdade. Em todo momento da vida. Poxa. Nós passamos por transformações. Sim. Né? E muito bom quando essa transformação ela vem de uma maneira positiva pra gente, Sim. Né? Que a gente está feliz, que a gente está produzindo. Sim. Isso é importante. Sim. Você não é obrigado a ficar numa mesma condição porque outras pessoas acham que você tem que ficar ali naquele lugar. Sim. É você que tem que saber aonde você cabe, aonde você se sente confortável, qual é o seu local de fala, é você que tem que saber. Porque no fundo, no final de tudo isso, nós somos o quê? Nós somos o resultado da nossa história de vida, né? Sim, tudo claro. que você passou desde que você veio pra cá, quantos amigos você fez? Nossa. Eu sou sua amiga há anos. Há anos. Verinha 13 e quantas ou 18 outras anos. Pessoas. Sim. Né? Desde 2010, quando você andava de lugares em lugares fazendo a campanha de Joãozinho. Eu lembro quando você foi falar com meu pai, gente, eu vou falar isso agora. Papai, onde você estiver, você vai lembrar disso. Ela lá toda de laranja com branco. E a turma. Aí o meu pai, Vera, estava acabando uma cisterna. Foi, lá em cima na madeireira. E ela com cara e coragem, qual é? O senhor não vai subir aqui para mim falar com o senhor, não? Aí meu pai, que era uma doçura de pessoa, meu pai falava assim, não vou subir. Aí a Cláudia, tranquilo, então, eu quero ir assim, nós vamos fazer a campanha, babá. Não é que o coroa votou.
Então, Ai, esse jeitão. Aí eu quero dizer assim, meninas, que pra qualquer área que for, a gente precisa de mulher assim. Não é? Determinada. Determinada. Que não tem não, meu amor. Gente, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com maestria, tem que fazer bem feito. Sim, e com Os verdade. detalhes, Os né? detalhes, As os mulheres, detalhes. a gente vê a diferença de algo feito por homem e algo feito pela mulher pelos Nossa. detalhes, né? Detalhes. Detalhes. Importantíssimos. Exatamente. A mulher é mais detalhista. Muito, muito. É, Você uma fala assim, atenção. você pede pro homem arrumar uma mesa. Ah, ele vai pegar, vai jogar o prato lá de qualquer jeito. A mulher vai passar um paninho, vai colocar a O que toalha. combina. Completamente diferente. Vamos trocar essas taças. Esse paninho, então. Então, é esse olhar que a sociedade busca precisa ter. Mulheres na política. Eu vou voltar, porque É eu gosto isso de aí. política. Gente, vamos nos deixar de ficar anestesiadas, por favor. Gente, será que nós temos duas pré-candidatas a vereadoras aqui? Tam. Olha que eu não digo nada, mas eu tô adorando, porque eu tô assim com sangue fervendo. Você falou de candidata, é muito engraçado, porque assim, querendo ou não, a gente não pode negar, a mulher é muito competitiva, né? Sim. Então, assim, como eu sou muito competitiva, eu tinha algumas dificuldades quando eu trabalhava no meio de um monte de homens, eu me dava super bem, né? Porque é a mulher que domina tudo, é a mulher que domina. Aí quando ela vai para um meio onde tem só mulher, aí o bicho pega. Aí o bicho pega porque eu sei melhor, eu sei melhor. E nordestina é um negócio... O negócio é sério. Sério, brabo, rapadura mesmo, cacto. E aí, falando de candidatura, teve uma amiga minha, que foi eleitora minha, e me ligou e falou assim, Verinha, eu queria te perguntar uma coisa, mas estou sem jeito. Eu, pode perguntar, amor. Então, o que você acha de eu ser candidata? Eu falei assim, eu acho ótimo. Aí ela, sério? Eu falei assim, sério. Ué, mas você não vai ficar chateada? Eu falei assim, não, por quê? Tem espaço para todo mundo. O meu eleitorado não é o seu eleitorado. As minhas ideias não são suas ideias. Exato. Tem que se Exatamente. identificar. Né? Exatamente. Se identificam. Exatamente. Se eu levanto uma bandeira que a gente precisa ter mulheres na política, por que eu não vou apoiar a minha colega? Sim. Só porque ela era minha eleitora? Não vai ser mais minha eleitora? Sim. E amanhã, se eu for a eleitora dela? Exatamente. O importante é ter uma mulher lá. Sim. É isso aí. E é isso. Exatamente. Mas essa coisa da transferência de voto realmente é uma coisa bem, né, peculiar. Porque tem gente que fala assim, eu tive 400 votos na política, então eu vou apoiar fulano. Mas o fulano não é você. As pessoas que votaram em você, de repente, não votam no fulano. Não Verdade. vota, não né? vota. É. Então, assim, são públicos diferentes, são pessoas diferentes, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou votar em alguém, tem que ser alguém que eu conheço o trabalho, que eu conheço a história. Isso, que eu, né? falo sempre. Eu quero uma pessoa que vá me representar. Eu também sou bem chata com isso. Integridade. Exatamente. Integridade, Chata com gente. Eu quero- Profissionalismo. Exatamente. Conhecimento da causa. Entrega. Humanidade. Gestão pública. Sim, que é importantíssimo, sem É. as quais... Olha, eu digo aqui pra vocês, hoje a gente, vou até fazer uma crítica como moradora. Hoje a gente vê, eu não consigo ver, não vou falar o nome de todos, mas infelizmente, eu não consigo ver vereadores em Búzios. Eu consigo ver assessores municipais em Você ainda Búzios, consegue ver os infelizmente. assessores? Assim, tem o meu Ainda não. respeito, tem o meu respeito por todos eles, mas assim, estou fazendo a minha crítica como moradora. Sim, sim. Hoje a gente abre a internet, abre as nossas redes de comunicação, a gente vê assim, vou dar um exemplo. A gente deveria ver assim, como vereador. Estou aqui para fiscalizar a obra tal e tal e tal e tal, ver como que foi o orçamento, blá, blá. A gente vê assim, estamos aqui para comemorar a inauguração da rua tal e tal e tal. Então, assim, a gente não vê um fiscalizador, a gente vê um assessor ou um publicitário. Então, assim, me desculpe, todos os vereadores, mas infelizmente, eu acho assim que é importante a base, o governo ter a sua base, mas também é importante a gente não perder, assim, como que eu posso falar? A essência. Sim, isso, né, exatamente. Que tem que ter um caráter legislativo. Sim, porque assim, tá meio um vereador. bizarro, tá bizarro. É. Você não...
Se chega alguém em Búzios e fala assim, quem são os vereadores? Eu já vi muitas pessoas, quem são os vereadores de Búzios? Porque a gente não consegue identificar, é um ou outro. Então, assim, me desculpe vocês, mas eu acho assim, tá bom de vocês rever essa situação, porque assim, não deixem para ver no último ano de eleição, porque assim, vocês estão dando oportunidade para outras pessoas pegarem o lugar de vocês, lugares que vocês não estão sabendo mostrar para que vocês vieram, que é para fiscalizar, para criar leis, fazer leis. Exatamente. Então, tipo assim, como eu falei, é importante o governo ter a sua base, mas também é importante e é obrigatório o vereador fazer a sua função, que é fiscalizar. E não é o que está acontecendo. É o mínimo, né, gente? Entendeu? É o mínimo. Porque quando não há fiscalização, não há serviço de qualidade. Sim, Exatamente. fica modo, vamos ver. Infelizmente, a gente escuta muito as pessoas falarem na cidade que não se sentem representadas, né, pela Câmara. E, de fato, infelizmente, está bem complicada, né, a nossa Câmara. Então, assim, a gente tem que mudar. Mulheres que queiram realmente fazer a diferença, né? Mulheres que queiram mostrar o que é uma gestão, o que é legislar, o que é fiscalizar. Sim, entendeu? Acho que nós temos mulheres ótimas, incríveis na cidade, que não podem se calar, né? Porque quando a boa ou o bom se cala, né, você abre espaço para pessoas que não mereciam, de repente, estar em determinados lugares. Então, acho que está na hora da gente fazer alguma coisa. E você já percebeu, eu aqui pensando, que 90% dessas mulheres, elas se mostraram para a sociedade, elas apareceram para a sociedade por meio de algum projeto social. Sim. Por meio de alguma ação social, por meio de algum movimento social, que automaticamente obrigaram a elas estarem ali por não aceitar a mesmice ou algo de errado. Então, querendo ou não, elas são fiscalizadoras sociais. Elas são fiscalizadoras sociais e ali voluntariadas, porque elas não estão ganhando nada. Ao contrário, muita dor de cabeça. Vou até entrar aqui na deixa da Belém, que hoje ela se encontra, ela não tem um espaço para ela guardar os equipamentos desse projeto, que é um projeto muito bacana, muito importante, muito importante. Ela hoje não tem esse espaço. Então, assim, a maioria das mulheres, quando elas se mostram para a sociedade, é por meio de algum movimento desse. Então, automaticamente, elas se sentem obrigadas, igual foi o caso da Maria Joaquina, dos nordestinos, que você se sente obrigado, não é nem por convite. Automaticamente já vem da gente. Não, eu quero ser candidata porque eu quero me colocar à disposição, porque eu não aguento mais. Sim, geralmente é o que você escuta. É isso aí. Eu não aguento mais. É mais ou menos assim, a gente chega em casa, a casa tá de cabeça para baixo. Sai todo mundo de dentro de casa, sai. Você começa a arrumar a casa. Colocar a casa em ordem. É assim. Exatamente. É da mulher. E a Belém estava falando exatamente com a gente que ela tem esse projeto na onda delas e que toda quarta ou domingo que acontece o projeto, ela tem que levar as pranchas para Jeribá, porque ela não tem um local para deixar as pranchas. Gente, pelo amor de Deus, será que não tem espaço para colocar? Mas sabe o que é isso? Isso é porque é um projeto de mulher para mulher. Sim, verdade. Entendeu? Verdade. Aí tiraram ela do espaço que ela ficava, assim, ela nos colocou e colocaram um projeto de surf de um rapaz, entendeu? Poxa, por quê? Não que ele não mereça, mas ela também, ela já estava lá. Já estava lá, por já que fez um trabalho super bacana. Tiraram ela que já estava para colocar outro no mesmo, né? Que é o mesmo nível, é o mesmo esporte, surf, sendo que ela faz um projeto para 40 mais, para mulheres, né? Sim. Então, assim, ela estava bem chateada, bem revoltada, porque é cansativo, né? Dá trabalho, não é fácil. É um trabalho braçal também. Né? De levar tanta prancha, né? Eu vejo lá. Mas sempre corro na praia de Jeribá, sempre vejo elas lá. Projeto social é isso. Não tem jeito, a pessoa acaba se dedicando muito mesmo e tendo pouquíssimo apoio. Agora a mulher, ela tem um instinto materno, né? Aí a gente imagina, com um número maior de mulheres na Câmara, como que as coisas, que esses pequenos detalhes, eles vão se transformando em grandes projetos. Porque a mulher tem esse dom de, inclusive, mulheres de Provérbios 31, 21, né? Que ela pega, ela levanta cedo, ela faz a amassadeira, ela chama o mercador, ela faz tudo. Porque a mulher, gente, é o que eu falei, é de quem você menos espera,
te surpreende. É verdade. Então, a mulher, é isso. Então, você imagina, se cresce mais, se temos mais cadeiras para as mulheres sentarem lá na Câmara, como que esses... Ia dar muito trabalho para marmãs aí, hein? Vai dar muito. Pegando a deixa. Essa semana estou eu no hospital, né? E, infelizmente, a minha mãezinha ainda está internada na UTI, tá sendo bem tratada. Minha irmã veio do Rio, ela está acompanhando também com os médicos. Os médicos do CTI são maravilhosos. E pequenas coisas a gente vai vendo assim, falando sobre o necessário, o que está dentro, né? Então, estamos vendo assim muitas obras, isso é bacana, acho que a gente merece, a população merece, a população fica grata, mas esses pequenos detalhes, ainda mais tratando-se de vidas, é de muita importância, de muita importância. Então, eu pude ver situações assim que eu fiquei assim, sabe, revoltada. Eu fechei a boca, né? De boca aberta? Não, eu fechei a boca porque nada. Mas compreendi. Então, eu vi assim, pacientes que não usam o jalequinho do hospital. À medida que você está internado no hospital, pelo menos em todos os hospitais que nós já passamos, quisera Deus que não venhamos passar mais, mas estou falando assim de coisas internas que são fáceis de serem resolvidas, né? Então, eles lá com a roupinha deles, as roupinhas apertadas que dificultavam a respiração. Então, não é bacana ter aquele avental hospitalar, amarradinho, que ele fica confortável, alguma sessão, alguma coisa, vai ser muito mais fácil de locomover aquele paciente, né? Eu estava lá na salinha de recepção, aí, de repente, eu vejo a salinha de recepção cheia, né? Porque todo mundo vai visitar os seus parentes no CTI, gente, parentes no CTI. E estava cheia a sala de recepção. E eu vi muitos parentes tendo que voltar, porque eles estavam com sapatos abertos. Tá? CTI não pode. Tá certo que tá lá escrito, mas muita gente vem de fora, não sabe e tal. Então, corta o coração. Será que não tem uma outra forma de informar? Né? Já sabendo que a gente sempre vai ter essa dificuldade. Essa dificuldade sempre vai ter. Né? Não tem uma outra forma de resolver? Se eu não posso entrar com a sandália assim, do jeito que eu estou hoje, abertinha, então me dá um sapatinho hospitalar. É aquele descartável. Tem aquele descartávelzinho. Isso, o mesmo que a gente coloca aqui. Enfim, eu não sei quais são as normas, né? Eu posso estar falando besteira aqui. Mas eu acho isso importante, porque é muito triste você está com um paciente no CTI, pode ser que você não venha ver mais e ter que ir embora. Pessoas que vieram do Rio tiveram que ir embora. E eu fiquei assim, penalizada. Falei, gente, vamos melhorar isso? Pelo amor de Deus, vamos melhorar os pequenos detalhes que são extremamente importantes. A população, ela vai ficar como? Muito grata. Exatamente. Muito grata, você não vai precisar fazer mais nada. Ela sempre vai lembrar de você quando você fizer essas coisas boas que para ela são importantíssimas. A saúde é importantíssima. É delicada e aí você fala de emocional, né? Sim. Você fala da saúde física, né? Você fala do espaço, você fala de tantas coisas, né? A saúde ela é muito complexa, então ela tem que ser tratada de uma maneira... Humanismo. Muito humanizada, tem que ter. E às vezes os políticos pecam muito nisso. Talvez ouvir mais a população, né? Porque a população, ela realmente é o termômetro da cidade. A população, ela que está lá, ela está na escola, ela está na saúde, ela está no hospital, ela está... Então, ela sabe, né, como que ela está sendo tratada. Vamos torcer para sua mãezinha ficar boa logo e bora para casa. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Fazendo muita falta. E mandar um beijo lá para a equipe do hospital que está lá trabalhando, as pessoas maravilhosas, guerreiros mesmo. Eu digo para você, a minha irmã era técnica de enfermagem. Estive com ela lá também, me atendeu. Inclusive, assim, até eu sempre dou um exemplo da minha irmã para muitas amigas minhas, pessoas, mulheres, assim, quando às vezes a gente está falando essa situação de casa, que não tem uma profissão, e eu dou muito exemplo da minha irmã. Que a minha irmã sempre foi uma pessoa muito batalhadora e uma vez ela me ligou triste e falou assim, porque eu não aguento mais ter que pedir dinheiro, depender de marido e tal. Eu falei assim, cara, por que você não faz algo que você gosta? O quê? Que não sei o quê. E aí, tipo assim, às vezes o que falta na gente é alguém, às vezes, para falar assim, vai. Incentivando. E que acredite, vai. Isso.
Isso aí. É verdade. Sabe, e hoje, assim, ela é técnica de enfermagem, assim, e assim, eu tenho muito orgulho dela, porque eu falo assim, a melhor pessoa, assim, para fazer por você é você mesmo. Verdade, Exatamente. claro, Se você claro. precisar de mim, eu tô aqui, mas a melhor pessoa é você É mesmo. você. E a Aprendi melhor muito. pessoa para mudar o seu destino é você mesmo. Verdade. Exatamente. Não adianta a gente querer, na verdade, a gente sempre arruma desculpa, sempre bota a culpa em outra pessoa. Não é bem assim, porque as atitudes são as suas mãos que tomam, não é a mão da outra pessoa. Sim, Claro sim, que sim. aquela pessoa atrapalha sim, te puxa, né? Mas aí é permissão Você se sua deixou. deixar puxar. É. Entendeu? Então eu sempre falo assim, cabe a você mudar seu destino. A vida é Sim. feita de escolhas. De escolhas. Escolha vencer. Escolha avante. Não ande para trás, só para frente. Sempre. E eu digo assim, ó, quanto mais difícil for, não tenha como um problema, mas tenha como um desafio. Verdade. Vai lá e faz acontecer. É. Eu sempre Quando é falo muito isso. fácil, é porque o negócio Eu falo Dura isso. pouco. dura pouco. Eu gosto de desafios. Eu Sim, também. né? sim. Se Desafio. quando é difícil, aí mesmo que É. gosto. É Tô verdade, sempre né? inventando uma coisa diferente, me desafiando. Desafiando. E é bom. É bom, Você vê que gente. você consegue, que você pode, né? Isso é muito bom pra gente. Eu quero, eu posso, eu conquisto, É isso aí. né? Vou anotar aqui na minha agenda. Agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para nossa Nossa, radialista. Radialista, né? Não sou. Não. Eu sou radialista. Entrevistadora. Mas quando eu tô no Nossa na jornalista. rádio, né? Então, a entrevistadora, enfim. Assim, em algum momento da sua vida, você já se sentiu como essas muitas mulheres que a gente falou aqui? De ter medo de dar o primeiro passo ou de se sentir acuada, de ter medo de mudar? Eu sei Claro. que hoje você mudou, mas em algum momento você teve isso dentro de você e o que te fez ir e por muitas vezes o que te fez não ir. Eu quero agora que você fale pra gente. conta. Queremos saber. Eu sei um pouco, mas eu quero que ela fale pra todas nós. Não, e estão curiosas. Não, gente, claro que eu, em um determinado momento da minha vida, eu sentia uma vontade de mudar, mas não sentia coragem. Eu tinha uma situação confortável, né? Uma vida estabilizada, todo mundo sabe, fui casada há anos com o João, então 3 filhos, uma casa, empresa, aquela vidinha pronta, né? Aquela vida de Se acomodou. aquela vida de margarina, né? De um comercial de Sim, margarina, sim, né? Todo sim. mundo na mesa, todo mundo feliz, todo mundo brincando. Só que eu já não me sentia mais confortável ali, né? E eu também não sentia assim forças para sair do casamento. E isso é muito sério, porque muitas mulheres me procuram muito para falar sobre isso, né? Sim. Que estão infelizes e que querem mudar e que o casamento já Sim, acabou, que mas elas, bacana. né? Mas Espelho assim, você. eu queria dar o primeiro passo, demorei a tomar uma atitude também, demorei a resolver, mas quando eu resolvi, foi libertador. Porque eu voltei a me encontrar. Nossa, que lindo. Aí não era mais a Cláudia mãe, esposa, era a Cláudia mulher. A Cláudia né? é você. Com sonhos, né? Com vontades, sabe? E foi libertador. E eu agradeço imensamente a Deus, a família maravilhosa que eu tenho. Sim, sim. Né? Eu sou amiga do pai dos meus filhos, do João. Bacana. Né? A gente se dá super bem, a gente tem uma vida, mas assim, o meu caminhar hoje é outro. Sim. Né? Então, assim, para mim foi muito importante isso. Foi muito libertador eu me reencontrar, Sim. sabe? E foi uma coisa que até meus pais falaram. Nossa, parece aquela menina que casou Saiu de com 20 casa, anos, casou. entendeu? Porque assim, aí vieram os sonhos, vieram os cursos, vieram novos projetos, novos trabalhos. Que bacana. Né? Então, assim, o que eu falo para as mulheres, principalmente, que elas não tenham medo de arriscar. Da mudança, Né? né? Que elas não tenham Da medo, porque mudança. nós vivemos em constante transformação. Sim. Se você é feliz, se você continua feliz com seu companheiro,
fique casada. Sim, sim. Eu sou a favor da família. Sim, sim. Mas sempre. se você não está mais feliz, aquela relação Não está saudável. Não te cabe mais ali, Sim. então tenha dignidade e diga, olha, companheiro, acabou, né? Cada um vai seguir o seu caminho. Até porque quem ama faz isso, né? Deixa o outro ir. Exatamente. Quem ama deixa o outro ir. Ir. O amor, ele é libertador. Sim. Né? Então, assim, a gente não deixou de se amar, eu e o João, mas nosso amor hoje é um amor diferente. Não é um amor de marido e mulher, né? Sim, sim. É um amor fraternal. Sim. Né? Nós construímos uma família linda. Né? Sim. Então, assim, nossa família, nossa vida, nossa paixão. Sim. Mas hoje, tanto para ele foi libertador, né? Porque ele também seguiu a vida dele, quanto para mim. Então, essa é a dica que eu dou para as pessoas. Sejam felizes, não se acomodem em uma relação que não está legal, num trabalho que não está bom. Tem que arriscar, tem que mudar, tem que transformar mesmo, sempre. É verdade. Respondido? Respondido? Respondido. Eu até fiz essa pergunta na intenção de falar para vocês, mulheres, que não é porque a Cláudia, porque a Vera, porque a Edilange, todas nós mulheres já passamos por isso ou vamos passar. Sim. Ninguém é perfeito, não existe perfeição na nossa vida, não existe. Então, assim, essas coisas acontecem para fazer a gente ficar mais forte, mais madura e para a gente passar para outras mulheres a nossa experiência. Não, e tem outra coisa. Todas nós viemos para essa terra, para esse mundo, com uma missão. Então, de repente, se ficássemos naquela situação, você não iria crescer, voar para onde você está agora e para onde você vai. Então, nós acreditamos que a nossa missão ela é muito importante. E nós somos exclusivas. Ninguém tem o teu DNA. Você é exclusiva. Nós somos exclusivas aqui, nesse mundo, nessa atmosfera. Nós somos exclusivas. Então, através disso, aí passa-se todo o processo, e é um processo que precisa ser respeitado. Sim. Né? É como você falou assim, muitas vezes tem que passar alguns momentos sozinhas, é preciso. Sim. Aí a culpa não é de ninguém, a gente começa a culpar fulano, se afastou, blá, 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 blá. Não, é um momento que é preciso. Para quê? Para que você avance, cresça e vá para onde realmente a sua missão daí começa. Exatamente. Daí começa uma missão. Exatamente. E essa missão, pelo que eu entendo aqui pelas mulheres que estão sentadas à mesa, é uma missão de fazer com que outras pessoas, tanto mulheres quanto, enfim, os homens, enfim, também evoluem e entenda, poxa, eu estou passando por isso agora, então é isso que eu tenho que fazer. É isso aí. Porque nos momentos de crise que eu passei assim, eu digo assim, não passei sozinha, passei eu e Deus. Assim, ó, foi os momentos mais, assim, peculiares que eu passei com ele. Falei, gente, tanto que eu ouvi Deus falar, mas Deus está falando comigo agora, isso é muito bacana. Teve um dia que eu estava em uma casa que eu morava, estava sozinha, minha filha tinha saído, que eu tenho uma filha maravilhosa, a Pamela Karina, quero mandar um beijo para ela. Meu companheiro de agora, o arquiteto Hugo Rovelo, que também depois eles vão estar aqui assistindo, torcendo por mim, vai lá, amor, mamãe, arrebenta, mamãe. E aí, teve um momento assim que eu parei e falei assim, Deus, estou sozinha, não tenho ninguém aqui comigo. Porque tiveram algumas pessoas que eu quis me afastar delas. Porque pessoas do passado tem algumas que é bom que você se afaste. Tire elas, sabe? Se afaste. E outras pessoas a gente mantém, porque a gente percebe que a amizade ali é verdadeira, né? Não sei, o assunto veio a bailar, mas aqui, resumindo rapidinho. E aí, é nesse momento que eu falei assim, cara, eu tô aqui nessa casa grande, sozinha. Puxa. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo que falou assim, não, você não está sozinha. Eu tô aqui com você. Pode falar. Que legal isso. Aí eu falei assim, eu chorei, falei, Imagina. Gente, agora o Espírito Santo está falando comigo. Sabe? Então, isso é muito bacana, sabe? Então, isso é muito importante, cada momento que passa. Mas para quê? Para missão, gente. Cada pessoa tem uma missão. Cada pessoa é boa naquilo que faz. Você é ótima naquilo que você faz, naquilo que você faz, que eu faço, que a nossa colega ali, que fica ali, né, monitorando a gente. Yasmin, um beijo para ela, simpaticíssima, né? Cheguei aqui toda assim, Yasmin, não, fica tranquila, assim que funciona. Então, nós temos uma missão. E é grande, tá? É grande. Se preparem porque é grande. Isso aí. Verinha, o que você pode mais?
Ai, me dá aí uma dica. Ai, aí. fala. Uma dica que eu posso mais? O que você pode mais? Eu acho que eu São como... tantas coisas. São tantas coisas. Eu acho que eu posso mais ser mais exemplo como mãe, como mulher, como empreendedora, como ativista política, como colega de trabalho, como esposa. Tantas coisas que a gente pode mais, a gente primeiro tem que aceitar que a gente pode, porque se você não acreditar em você, não adianta. Exatamente. Não adianta. Eu acho que muita coisa, né? Senão a gente vai ficar aqui o dia todo. E você, Dilange, o que você pode mais? Eu posso fazer muito mais. Muito mais. Seja esta em que área for, mas eu amo muito trabalhar com pessoas e melhorar pessoas. Então, eu sei que eu posso muito mais, assim. Eu amo. Até como cabeleireira, as minhas clientes sentam, a gente procura tratar com muito carinho, né? E aquela terapia, a gente ouve mais do que fala. Então, eu entendo assim, gente, eu posso muito mais. Essa coisa do social, do ajudar. Isso é importantíssimo. Porque a gente sempre tem um conhecimento, acredito que todos vocês fazem isso. sim. Mas sempre a gente pode ajudar uma aqui, outra ali, sim. e por aí vai. Então, isso é gratificante. Muito. Gratificante. Muito. Eu tenho uma amiga que aqui, ela tem um estúdio bacanérrimo, de frente ao Porto da Barra, né? E aí eu falei assim, cara, agora é uma questão de honra. Ela tem aquela rua dela, de frente ao Porto da Barra, e ali eu faço unha lá de vez em quando. Hoje minha unha tá maravilhosa, foi a minha queridíssima Camila. E aí ela falou assim, Edi, então aqui é muita poeira, não sei o quê. Então o que eu fiz, gente? Não tô na política, até porque eu digo hoje eu digo assim, eu sou oposição da atual política. Aonde é a rua em frente ao Porto? É a Rua Tapite. A prefeitura, ela tem direito de fazer aquela rua. Beleza. Na verdade, Tem ela tem obrigação. Obrigação de fazer, obrigação. Obrigada, meninas. De fazer aquela rua, aquele pequenino ali espaço. Beleza. Logo assim, fizeram uma rua ali no Torrelli, para quem passa no Torrelli, de uma família que eu não sei, mas eu soube que é uma família de vereadores que mora ali, não tenho certeza. Rapidamente, fizeram bonitinho. Ali é uma servidão, é uma coisa particular. Particular. Ali é uma rua, a prefeitura tem o dever de fazer. E lá, rapidinho foi feito. Gente. Tá? Aí tá. Agora eu vou terminar, aí você pode falar. Aí eu falei com ela, vamos ao secretário de novo, pessoalmente marcar com ele. Eu não pude, ela foi, naquele dia eu estava trabalhando. Ela foi, marcou para ele atender. Já tem um mês para quem disse que ia atender dentro de uma semana. Então, Me fala. ela não fala. Então, assim, existe dois lados da moeda. Existe o lado gestão, existe o lado político. Sim. O lado gestão é obrigação calçar. Não precisa de ter que chamar fulano, Sim. ciclano. Eu, como moradora, não preciso ir lá pedir para calçar. Ele tem por obrigação, até porque é uma rua dentro do município bem antiga. Bem antiga. E De ali é única. nativos. Agora, a questão política. É interessante calçar? Cara, mas Ponto de interrogação. humanismo. É importante. A intenção é fazer uma urbanização, acabar com o problema ali da rua, parte de saneamento, Sim. ou é outra importância? Vale a pena? É importante politicamente? Vai me trazer frutos politicamente? Se não vai, espera. Tem outras coisas, tem outras ruas que tem mais... Vou falar mais um palavreado, moradores. tem mais eleitores. Mais eleitores, é isso. É verdade. Só que eu acho que aí tá faltando um respeito pelo nativo, entendeu? Porque, querendo ou não, antes da gente estar aqui, eles já viviam aqui. Sim. Foram eles que fizeram a cidade. Então, Sim. a gente não pode esquecer disso. Exatamente. A gente pode passar... Eu moro aqui há 26 anos, mas eu não posso esquecer que são eles que são nativos. Sim, mas... Mas temos que terminar. Sim. Vocês já sabem que aqui vocês têm voz, aqui vocês têm um canal. Gratidão. Né? Toda terça-feira estamos aqui. É só mandar uma mensagem ou aparecer ali na porta. E você que está aí também nos ouvindo, mulher empreendedora, mulher forte, mulher do lar, mulher querida,
Você também tem um canal aqui. Então, vem com a gente, porque você sempre pode mais. Bacana.